Olá, seja bem-vindo ao curso de Stop the Bleeding, Controle de Hemorragia. Esse curso ele tem o objetivo de dar instruções básicas a qualquer cidadão para que ele possa fazer um primeiro atendimento em caso de hemorragias massivas, hemorragias externas, com causa de morte evitável, ok? Então, esse curso faz parte do Comitê de Trauma e da Academia de Cirurgiões Norte-Americanos e tem esse objetivo educacional. Então, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Alexandre Oliveira e vamos ao nosso curso. Ok, então vamos iniciar o nosso curso Stop the Bleed. Eu sou o instrutor Alexandre Oliveira de Souza e aqui são as premissas do curso, né? Que é Stop the Bleed, que é contenção de hemorragia. Bleed é sangramento, certo? Save a life, salva uma vida. É um programa de saúde do Comitê de Trauma e do Colégio de Cirurgiões Americanos para que qualquer pessoa possa ser treinada para evitar mortes por hemorragia, que são as consideradas mortes evitáveis. Pronto, então aqui nós temos as partes envolvidas em todo o treinamento do Stop the Bleed, que é o Comitê de Trauma, o American College of Emergency Physicians, a Academia de Médicos de Emergência, a NIMTS, né, que é a National Association of Emergency Medical Technicians, e o Comitê Tático do TC3, né, que é o Tactical Combat Casualty Care. Essas são as instituições que estão envolvidas no desenvolvimento do conteúdo do Stop the Bleed e da elaboração do programa. Então aqui algumas imagens, algumas cenas que vão ser mostradas podem perturbar algumas pessoas. Isso daqui é um aviso que o curso oferece, mas que não tem essa coisa chocante, não. Então vamos lá. A primeira causa de morte evitável após o ferimento é o sangramento, certo? É o sangramento, é a principal causa. Temos aqui então o PHTLS, que é o programa de atendimento pré-hospitalar, um protocolo internacional também da NIMTS, onde antigamente ele trazia como o protocolo de atendimento o ABCDE. Na última atualização da nona edição, ele foi acrescentado o X. Então, o que é esse ABCDE? É o passo a passo do atendimento que deve ser oferecido, onde o A é a questão das vias aéreas e controle da cervical. Só que já foi identificado por vários estudos, vários casos, principalmente casos reais, de que o sangramento massivo, o ferimento exsanguinante, aquele sangramento arterial ou venoso, ele é a principal causa de morte evitável. Então é necessário que ele seja atendido no menor espaço de tempo possível. Dessa forma, foi adotado o X como uma preferência diante das vias aéreas, porque o sangramento massivo ele pode matar antes das complicações das vias aéreas. Então o X vem agora no PHTLS. Então aqui a primeira causa de morte evitável após o ferimento é o sangramento, ok? Então vamos lá, mas por que eu preciso desse treinamento? Nós temos aí diversas situações onde podem acontecer um sangramento massivo. Nós podemos ter em situações domésticas, podemos ter no trabalho, no colégio, podemos ter a violência urbana, podemos ter acidentes de trânsito, podemos ter fenômenos meteorológicos, sei lá, ter uma enchente, um terremoto. Aqui no Brasil não vai ter terremoto, mas enchente tem. Você pode acabar sendo lesionado por algum destroço de alguma coisa e sofrer uma lesão venosa ou arterial, e aí você tem um sangramento massivo que precisa ser contido. Pode acontecer acidente com você em casa, no seu trabalho, no seu colégio, faculdade. Então, em qualquer lugar pode ocorrer um acidente, sem falar da questão da violência urbana. Você pode ser agredido aí desde um pedaço de pau a uma faca ou uma arma de fogo. E esses acidentes podem causar um sangramento exsanguinante. E isso precisa ser contido o mais rápido possível. Caso contrário, a morte pode ser... a morte está ali presente. É questão de poucos minutos, poucos instantes para
a pessoa via entrar em choque devido a esse sangramento. Então o que é preciso? Nós precisamos primeiro identificar, certo? Esses são os objetivos do Stop the Bleed. Nós precisamos aprender a identificar o sangramento, reconhecer quais são os tipos de sangramento e quais são os riscos à vida que eles oferecem. Então, no Stop the Bleed, nós temos que adotar as medidas para parar o sangramento, que são pressão direta, o preenchimento e o torniquete. São as técnicas que nós vamos aprender aqui nesse curso. Então, primeiramente, qual é a regra de ouro do socorrista, a regra de ouro de qualquer pessoa que vai atender a uma situação de emergência? A primeira regra é a sua segurança. A sua segurança é a prioridade. Se você está ferido, você não pode ajudar os outros. Ou seja, o socorrista bom é socorrista vivo. Então não adianta. Se nós formos parar para pensar em uma forma limpa e seca, quando a gente vai socorrer alguém, qual é a nossa intenção? É que ele volte à condição de saúde na qual nós estamos. Ou seja, que ela volte à condição de saúde anterior à lesão que ela sofreu, ao trauma que ela sofreu. Porém, se eu me expor a um risco desnecessário, porque aquela pessoa já está lesionada, a sua intenção é tentar salvá-la, ok? Mas se você for em uma situação insegura, você vai se tornar mais uma vítima. Aí você vai ter que... Antigamente só tinha uma pessoa para se ajudar, agora tem duas. Tem a pessoa e mais você, para alguém ajudar. Será que essa outra pessoa vai saber ajudar vocês dois? De repente você era a única pessoa que tinha conhecimento para ajudar, certo? E então, diminuir o número de vítimas, diminuir o número de lesões, diminuir os riscos, isso faz parte do atendimento de emergência, do atendimento do socorrista, da pessoa que vai prestar aquele primeiro socorro ali. Então, primeiro, você tem que estar seguro. Se é uma situação que não está segura, você não tem como intervir, senão você vai ser mais uma vítima. Então, vamos ver aqui. Nós só devemos ajudar os outros quando em segurança, certo? E se a situação mudar ou retornar à insegurança, nós devemos fazer o quê? Parar, ir para um lugar seguro e, se puder, levar a vítima com a gente. O que é a questão de uma situação insegura? Nós estamos falando aqui de controle de hemorragia. Vamos falar aqui duas situações. Por exemplo, um acidente de trânsito. Se é uma questão de acidente de trânsito, será que a via está sinalizada? Ou será que pode vir, a pessoa sofreu um acidente, foi atropelada ou foi uma colisão de veículo, e eu vou ajudar aqui, vai vir outro veículo e vai colidir comigo? Está sinalizada? A área está segura? As pessoas estão vendo que ali tem um acidente? Ou então se for uma situação de violência urbana, foi um cara que saiu atirando aqui no meio da rua. Ele ainda está atirando no meio da rua? Porque se ele estiver atirando no meio da rua, ele pode atirar em mim também. Ele veio para matar alguém e feriu outra pessoa que não tinha nada a ver, mas ele ainda está no local? Será que se eu for ajudar ele vai atirar em mim também? Então esses são os pontos que você tem que observar. A sua segurança primeiro, ok? Uma vez que você perceba, identifique que a área está segura, aí sim você vai prestar os socorros. A sua segurança é a sua primeira prioridade. A sua primeira prioridade. Usar luvas se você puder. Não é costume nosso nós andarmos com luva cirúrgica, luva descartável, para caso de uma eventualidade. Porém, não custa nada levar. A gente pode colocar ela num saquinho plástico, um par de luvas. No mínimo um par de luvas, dá para colocar no bolso, não vai ocupar tanto espaço assim. E é uma prevenção para, em uma situação, se você tiver que ter contato com sangue, você não entrar em contato diretamente, você utilizar a luva. Já aconteceu de eu prestar um socorro, o cara tinha caído de moto e eram arranhões, não era um sangramento massivo não, foram ferimentos ali que deu para ser resolvido com band-aid normal. E eu tava com luva, coloquei as minhas luvas ali e tal, ajudei no atendimento. E aí quando eu terminei, era um ferimento besta, mas quando eu terminei o atendimento que eu vi, a minha luva estava suja de sangue. Ou seja, era um atendimento supostamente simples, mas que, mesmo naquela natureza simples, eu acabei entrando em contato com o sangue. Se eu não tivesse de luva, o sangue teria entrado em contato com a minha pele. E aí existem diversas contaminações
que podem se dar através do contato com sangue, certo? Se caso ele entre em contato com algum ferimento aberto ou com alguma área de mucosa, ok? Então, sempre que possível, leve um par de luvas dentro do saquinho, dá para colocar no bolso, dá para colocar, andar com você, é o mínimo que dá para fazer, ok? Mas agora aqui, porque se você puder, porque no caso de um parente meu, minha esposa, meus filhos, parente meu, eu não vou me emocionar com luva não, eu vou agir sem luva mesmo. É o pessoal da minha casa. Agora, para um estranho, é sempre importante que você tenha uma luva para poder agir, ok? Com um parente meu, se eu tiver luva, eu vou usar também. Agora, se eu não tiver, eu nem penso duas vezes. Quanto mais rápido, mais rápido. Eu não vou perder tempo colocando luva, não. Se sujar você com sangue, certifique-se de limpar qualquer parte do seu corpo que o sangue tenha tocado. Informe a um profissional de saúde que você se sujou de sangue e siga as orientações deles. Ou seja, como eu falei, existem várias contaminações que podem ocorrer devido ao contato com sangue. Então, caso isso aconteça com você, você pode ligar para o SAMU e informar para o serviço de regulação que eles vão passar aí o que você precisa fazer. Então vamos lá. Existe o ABC do controle do sangramento. O A é o alerta, o B é o sangramento, identificação do sangramento, e o C, a compressão, que é a ação direta contra o sangramento. Então vamos lá. O programa americano ele fala Alert 911, ou seja, que é o alerta 911. Aqui no Brasil nós não temos 911, nós temos 192, que é o SAMU. Então qual é a primeira situação que a gente vai fazer? Chamar o socorro médico. Por quê? Porque apesar de nós estarmos ali dispostos, apesar de termos o conhecimento, nós não somos os profissionais de saúde com todos os equipamentos necessários para prestar o socorro. Ainda que fosse um médico, se um médico sem equipamento, ele não vai ter muito o que fazer. Da mesma forma, se você também tiver muitos equipamentos e não souber utilizar, também não vai ter eficácia nem eficiência nenhuma. Pronto, B, o sangramento. Vamos aprender aqui a identificar os tipos de sangramento, certo? E daí a como proceder a cada um deles. E a compressão, que são as técnicas adotadas para cada tipo de sangramento, para que a gente possa fazer o controle dessa hemorragia. Então vamos lá. Primeiro passo, A, chame o SAMU, ok? Alerte e você vai passar as informações necessárias para o SAMU para que eles possam enviar a equipe correta para o atendimento, certo? Você deve informar a sua localização e seguir as instruções do operador, que é a central de regulação. Em caso de dúvida, você vai seguir as orientações. Por quê? Porque no serviço de regulação, na central de regulação, tem um médico e ele vai passar as orientações necessárias para que você possa prestar aquele primeiro socorro, ok? Por mais que você esteja inseguro, que você tenha na dúvida ali, mas eles podem te ajudar. Então vamos lá, para identificação do sangramento, bleeding. O sangramento. Primeiro você vai buscar os sinais de sangramento. Você vai procurar sangramento contínuo, sangramento massivo e poças de sangue. Então vamos ver aqui os três tipos existentes de sangramento. Nós temos a hemorragia arterial, hemorragia venosa e a hemorragia capilar. Vamos lá. Quais delas produzem o sangramento massivo ou sangramento exsanguinante? São as hemorragias arterial e a venosa. A capilar é aquele tipo de ferimento, aquele tipo de hemorragia clássico aí de quem foi criança traquina ou criança que brincou mesmo na rua. Ou seja, é aquele machucado de canela, aquele corte ali e tal, até desce aquele fiozinho de sangue, mas não é um sangramento massivo, você não vai morrer por conta daquilo ali. Por exemplo, para homem, aquele sangramento ali, quando você faz a barba, aquele sangramento ali é um sangramento capilar, você também não vai morrer por conta daquilo. Não quer dizer que você deve descuidar e deve deixar sangrar à vontade e tudo mais. Mas não é algo muito preocupante, é algo que é controlável e em caso de necessidade, ele acaba cicatrizando lá sem muito esforço.
Porém, a hemorragia arterial e a hemorragia venosa, não. Eles são sangramentos massivos, ok? E qual é a diferença entre um e outro? A hemorragia arterial, ela ocorre pelo rompimento das artérias. E a característica do sangue arterial, ele é um sangue vermelho bem vivo, ok? E numa hemorragia arterial, ele vai ser pulsante. Por quê? Porque ele vai estar seguindo aqui a batida do coração. Então ele vai ficar aqui pulsando. Ele é um sangue rico em oxigênio, por isso ele é vermelho pulsante, ok? Ele estava indo dali, saindo do coração para ele se distribuir para o restante do corpo. O sangramento venoso já é o retorno desse sangue para o coração. Então ele é um sangue um pouco mais escuro, já tem menos oxigênio, tem mais gás carbônico, e ele é um sangramento que ele não vai pulsar, ele vai escorrer. Você pega aqui, ele vai sair escorrendo, não vai ser um sangramento pulsante, mas ele vai escorrer, dependendo da veia ou da quantidade de veias, ele vai ser um sangramento abundante, ok? Então esses dois sangramentos são os dois tipos de sangramento que a gente tem que se preocupar mais. A hemorragia arterial e a hemorragia venosa. Pronto, uma vez identificado quais são os tipos de hemorragia externa, isso é um detalhe também, o Stop the Bleed ele trata sobre hemorragias externas, ok? Hemorragia interna não tem muito que a gente fazer não, tem que correr para o pronto-socorro e cirurgia, ok? Os tratamentos aqui são para mortes evitáveis por hemorragia, que no caso são as hemorragias externas. Então pronto. Uma vez identificado quais são os três tipos de hemorragias externas, então vamos lá. Continuando o sangramento. Buscar sinais de sangramentos para poder identificar qual é o sangramento massivo, ok? Vamos procurar por sangramento contínuo. Se ele está visível, você já consegue ver ali um sangramento contínuo. O sangramento massivo, você consegue ver ali, identificá-lo? Ele já está ali visível? Se não, a gente vai para uma outra dica, que é procurar poças de sangue, onde a vítima se encontra. E também a roupa muito molhada, calça, camisa, blusa, manga comprida. Se ela estiver ali ensopada de sangue, ali está ocorrendo um sangramento massivo, ali você tem que intervir logo, ok? Então, lá, podem haver várias vítimas sangrando, as roupas podem ocultar o sangramento com risco de vida. Então, se você toca ali na roupa, numa calça, principalmente roupa preta esconde demais o sangramento, porque o sangue é escuro, mas no preto ele não vai nem aparecer, na roupa preta, vai aparecer molhado, ok? E ali pode estar acontecendo um sangramento massivo, você não está visualizando. Então ali aquela área tem que ser imediatamente exposta, ou então fazer desde já o torniquete, que é como a gente vai explicar mais à frente, ok? Mas tem que se agir o mais rápido possível naquela região. Então vamos lá. Quais são os pontos de sangramento massivo? Nós temos extremidades e áreas juncionais. As extremidades são braços e pernas. Áreas juncionais, aqui pescoço, axila, área inguinal, que é da virilha, ok? Essas são as áreas juncionais. As outras extremidades são os braços e as pernas. Outra área também é o tronco, ok? Mas, como eu falei, a menos que seja um sangramento superficial, não tem o que fazer. O Stop the Bleed é para controle de sangramentos de hemorragia externa. Hemorragia interna é centro cirúrgico, é pegar e correr para lá. Quais técnicas devem ser utilizadas para o controle de hemorragia? Nós temos, primeiro, a compressão direta. O que é a compressão direta? Você vai manter o foco na localização do sangramento, utilizar apenas gaze ou panos limpos o suficiente para cobrir o sangramento, o ferimento, e se a lesão parar o sangramento, mantenha a pressão até a chegada do socorro, ok? O que é deixa eu pegar aqui o exemplo. A compressão direta, ela é simplesmente você vai pegar aqui, por exemplo, uma gaze ou um pano limpo e, digamos aqui, estivesse sangrando aqui, você vai aplicar uma pressão. Porém, o que é essa pressão aqui? É realmente aplicar uma pressão, é fazer força,
naquele sangramento, ok? Naquele ferimento. Não é simplesmente, peguei aqui, só taquei em cima e deixa ali. Não, você faz uma pressão, ok? Essa é a primeira atitude a se tomar, ok? Vamos ver aqui agora um vídeo demonstrando como se faz essa pressão, essa aplicação de pressão. Pronto, aqui nós temos uma área lesionada, aqui onde está em volta aqui de vermelho, e aqui como se faz a pressão. Localiza-se o local do ferimento, coloca-se o pano limpo ou a gaze e faz pressão direta. E faz ali com força, até que o sangramento pare ou então até que o serviço de emergência chegue. Já vimos o vídeo. Então aqui nós temos uma outra técnica de compressão, que é o packing, ou preenchimento ou empacotamento, ok? Ela é para ferimentos juncionais ou ferimentos mais profundos. A pressão superficial ela não é efetiva. Porque o que acontece? Se nós temos aqui, vamos ver aqui pela imagem. Temos aqui um ferimento profundo. Pronto, aqui a imagem. Ó. Temos um ferimento profundo. Se nós simplesmente colocamos a gaze ou o pano limpo aqui por cima do ferimento, aqui embaixo vai continuar sangrando. Aqui, ó, continua sangrando. Então, a sua contenção não foi efetiva. Então, qual é o ideal? Você preenche esse ferimento com uma gaze, certo? Estéril, ou uma gaze com um agente hemostático. Então, aqui, se o ferimento for profundo, preencha o ferimento com gaze até parar o sangramento e mantenha pressionado até o socorro chegar. Pessoal, essa pressão aqui é leve? Não, aqui é muito mais forte, muito mais pesada do que a da pressão direta. No caso, existem gases com agente hemostático. Aqui no Brasil, a única autorizada pela Anvisa é a Combat Gauze. Nessa, ela possui um agente hemostático que ajuda na coagulação do sangue. Então nessa a gente deve fazer 3 minutos de pressão no ferimento. Após inserir a gaze dentro do ferimento, deve fazer uma pressão por 3 minutos mais ou menos. Vamos arredondar para 5 para ser bem seguros, mas a recomendação são 3 minutos. E daí então você faz uma pressão de 6 quilos de pressão aproximadamente ali, o peso. Porém, se você... Ela é uma gaze cara, ela é bastante cara. É R$500 um pacotinho de Combat Gauze. Porém, ela é difícil acesso. R$500 não é todo mundo que vai ter para ficar comprando gaze. E ela é específica somente para isso, para preenchimento de ferimento. Você pode usar uma gaze estéril comum, desde que ela seja uma compridinha, ela esterilizada. No entanto, você vai fazer esse preenchimento com ela e vai ter que fazer uma pressão de cerca de 60 quilos por mais de 12 minutos aproximadamente, ok? Mas é uma pressão bem mais forte, porque agora ela vai depender, ela não tendo um agente hemostático, ela vai depender apenas da própria gaze para poder conter a hemorragia. Pronto, vamos ver aqui agora um vídeo de como é que se faz o preenchimento e depois eu vou apresentar aqui para vocês como é que se faz o preenchimento. Aqui, essa daqui é uma das gases com agente hemostático lá, existente nos Estados Unidos. Digamos aí que tem um ferimento profundo e vai fazer, ó, o preenchimento, certo? Ó. Vai se aplicando, enfiando mesmo a gaze dentro do ferimento, até que a gaze não caiba mais, e aí então o que sobrar da gaze você vai fazer a compressão em cima do ferimento. Aqui, ó, pronto, não coube mais, faz a compressão em cima do ferimento. Tempo de compressão, se a gaze tiver agente hemostático, 3 a 5 minutos. A gaze sem agente hemostático, você vai pressionar de 10 a 12 minutos, ok? E vamos aqui para a demonstração da técnica do empacotamento, o packing. Então temos aqui um ferimento profundo, ok? E vamos aqui para as duas situações. Se nós tivéssemos uma gaze com agente hemostático e sem agente hemostático. Uma gaze com agente hemostático, assim que ela entrar em contato com o sangue, ela vai começar a reagir. Então a primeira coisa que nós temos que fazer com a gaze com agente hemostático, não com ela, né? A gente tem que primeiro limpar o ferimento, ok? Tirar aquele sangue que está aqui na superfície, para depois começar a aplicar a gaze. Por quê?
Porque se eu já coloco a gaze aqui, ela vai começar a reagir aqui em cima. Então eu já vou perder material aqui em cima, ok? Uma gaze sem agente hemostático, não vou precisar me preocupar muito com isso. Só fazer o preenchimento. Lembrando aqui uma situação de preenchimento de ferimento com sangramento massivo, ok? Se for um ferimento profundo, mas não tiver um sangramento massivo, você pode só fazer a compressão direta. Então vamos aqui, uma gaze comum, esterilizada. Ela já está aqui no pacote, você deixa o pacote aqui próximo ao ferimento. Você faz aqui, ó, uma pequena bolinha aqui só para poder empurrar. E aqui você vai, ó, enfia. E aqui, ó, já pega o restante da gaze e vai enfiando na sequência. Ó, isso, vai enfiando. Ok. Isso daqui você já vai estar contraindo o vaso lá embaixo. Ó, aqui, por exemplo, ó, esse sangue simulado, ele está subindo aqui pela mangueirinha. Esse sangramento aqui, então, ele já está controlado, ok? Nesse caso, eu posso simplesmente aqui, ó, encher o tudo, coloco aqui o restante da gaze por cima e faço a pressão, ok? Então aqui, ó, a pressão, vou fazer pressão aqui sobre o ferimento, a gaze com agente hemostático de 3 a 5 minutos e a gaze sem agente hemostático de 10 a 12 minutos. Pronto, então aqui a compressão do packing. Ela pode ser utilizada em braços e pernas? Pode, um ferimento muito profundo, ele pode. Porém, para braços e pernas, que são as extremidades, se utiliza outro instrumento, outra técnica. O ideal da compressão é para as áreas juncionais, área de pescoço, ombro aqui, axilas e a área inguinal, que é a área da virilha. Quanto ao tronco, a pessoa tem uma lesão, levou um tiro no peito ou no abdômen. Eu posso fazer o preenchimento? Não, você não vai fazer o preenchimento, você só vai fazer a compressão direta. Por quê? Porque o que é que nós temos aqui no tórax? Nós temos o pulmão. Se você for enfiar gaze aqui até a gaze sair, você está enchendo o pulmão da pessoa de gaze. Não vai dar vazão. Ou então se pegar numa via aérea, não vai dar vazão, ok? Então, o ideal, área de tórax, abdômen, você vai só a compressão direta e parte para o hospital, certo? É só com serviço médico mesmo, não vai dar para você fazer muita coisa não, certo? Então não se faz preenchimento em área de abdômen e do tórax. Então vamos lá, a terceira técnica de compressão é o torniquete. Então vamos lá, o torniquete ele deve ser aplicado 2 ou 3 polegadas acima do ferimento. Não aplicar sobre as articulações e apertar o torniquete até o sangramento parar. Não se deve remover o torniquete. Você pode aplicar o torniquete em outras pessoas ou em você mesmo. É a autoaplicação, ok? Pode ser aplicado sobre as roupas e os torniquetes doem. Não é porque você vai aplicar o torniquete e ele começar a doer, você vai dizer, ah, não, tá errado, vou parar. Não, ele dói mesmo, você está comprimindo músculos e nervos também, ok? Vasos sanguíneos, músculos e nervos. Ele vai doer, mas se está doendo é porque você está vivo. Um segundo torniquete pode ser necessário para parar o sangramento. Então vamos já visualizar. Vamos ver aqui o vídeo da aplicação do torniquete e depois eu vou mostrar como é que se faz a aplicação. Aqui. Aqui nós estamos considerando a aplicação do torniquete na área mais proximal ao tronco, ou seja, a área mais alta. Aqui é a técnica alto e apertado, o mais próximo da axila possível. Aqui, passa-se, faz a compressão já com a tira, gira-se a haste. Quantas vezes eu devo girar essa haste? Até o sangramento parar. Parou o sangramento? Passa ela ali na travinha. O que sobrou do torniquete passa por dentro, ok? Para evitar que ele prenda. E aí então você passa a fita do time. E anota a hora que o torniquete foi aplicado. Pronto. Então vamos aqui para a demonstração do uso do torniquete.
esse torniquete aqui é o torniquete modelo CAT, ok? E esse daqui é uma réplica. Esse daqui é o conhecido torniquete Xing Ling. Ele é um torniquete para treinamento. Jamais se deve utilizar um torniquete pirata como seu item de primeiros socorros não, ok? É a sua vida que está em risco. Ele quebra, e geralmente ele quebra aqui, ó, nessas partezinhas plásticas aqui, certo? Ele quebra, e aqui quebrou, já era, ok? Então vamos lá. Aqui no torniquete, nós temos aqui a fita do tempo, ok? Onde nós vamos anotar a hora da aplicação. Por quanto tempo o torniquete ele pode ficar aplicado no membro? Segundo o PHTLS, ele pode ficar aplicado em um membro sem nenhum risco de lesão adicional por 120 a 150 minutos, ou seja, de 2 horas a 2 horas e meia. Isso sem nenhum risco de lesão adicional, perda de membro, etc. Ok? Ah, mas então por que o pessoal fala que se usar torniquete vai amputar o braço, vai amputar a perna e tal, não sei o que? É porque a partir de 4 horas do uso do torniquete já existem lesões adicionais consideráveis. Por quê? São 4 horas ali sem circulação sanguínea naquela região, abaixo do torniquete. Então ali você já começa a ter lesões adicionais, morte celular e tudo mais. E isso daí, toda essa história sobre a perda de membros por uso de torniquete se deu por quê? Porque nas guerras antigamente não se tinha um transporte fácil, ok? Então a pessoa, por exemplo, Primeira Guerra Mundial, fosse fazer um torniquete, aquele lado de pano, eram semanas para que ele fosse removido para uma unidade hospitalar. Dias, digamos assim, sendo otimista, dias para que ele fosse. Dias com um torniquete aplicado, aí realmente você vai ter uma lesão adicional. Agora aqui, nós temos pronto-socorro próximo da nossa casa, por mais que a gente esteja numa área rural, mas em até 2 horas, 2 horas e meia, dá tranquilo para a gente chegar num hospital bom, ok? Não serve qualquer hospital, você tem que procurar um hospital que tenha cirurgião. Se for um hospital sem cirurgião também não vai adiantar muita coisa não. O cara vai o quê? Passar um paracetamol pra ti? Uma dipirona? Não, tá sangrando aqui, tô tomando dipirona, é virose isso aí. Não dá, ok? Então você tem que procurar um hospital referência que tenha cirurgião para fazer o atendimento. Então vamos lá. O torniquete, ele aqui, ó. Ele nada mais é aqui, ó, do que essa fita toda aqui, com velcro, com essa ponteirazinha aqui laranja para identificar o final do torniquete. Nós pegamos aqui, ó, essa pontinha laranja, passamos aqui dentro e daqui começamos a posicionar ele. Esse meu aqui ele já está bisurado. Essa pontinha laranja aqui nós dobramos aqui. Já é até uma dica para os fabricantes de torniquete, para eles nem botarem velcro nessa pontinha aqui, para facilitar na hora de puxar. Pronto, daqui então nós viemos seguindo o torniquete e aqui nós guardamos ele no porta-torniquete, aqui dobrado, guardamos ele no bolso ou no porta-torniquete, ok? Dessa forma aqui. Por quê? Porque aqui quando nós formos utilizar, é só aqui jogar. E aí a gente passa o braço ou passa pela perna. Como eu devo posicionar o meu torniquete para poder ficar mais fácil o acionamento? Você fica aqui, ó, com essa fitazinha do tempo voltada para você. Aqui, ó. Ela fica aqui voltada para você. Que no momento em que eu faço isso, deixa eu distanciar aqui um pouco mais o computador. Pronto, ó. Aqui no momento em que eu faço isso, aqui, ó. Quando eu jogo, aqui, ó, ele já está aqui para mim. Ó a pontinha aqui, onde é que fica? Ela fica aqui, voltada para mim. Ó. Sangramento aqui nesse braço. Vou aqui, ó, alto e apertado. Ó, já ficou fácil de puxar. Aqui, essa puxada aqui, ela é importante. Ela é chamada de a puxada da vida. Então você deve puxar com toda a força que você tiver. Por quê?
Isso numa situação de autoaplicação. Por quê? Porque quanto mais o tempo passa, mais fraco você vai ficando. Então, essa é a puxada da vida. Você deve puxar ela com toda a força que você tiver. Porque essa puxada já é o começo do torniquete, já começa a apertar. Uma vez que você deu a puxada aí, a mais forte que você conseguiu, você vai procurar aqui, ó. O torniquete vai girar, certo? A alavancazinha. Até que o sangramento pare. Deixa eu ver aqui. Pronto, girou. Ele prendeu aqui, ó. Você prende ele aqui. Passa o restante da fita aqui por dentro. Por que que eu tenho que passar o restante da fita aqui por dentro? Porque se você enganchar essa fita em algum canto e ela puxar, aí já era. O seu torniquete vai abrir e a sua puxada da vida não vai mais ser efetiva e você já era. E aqui então você completa anotando o tempo, o horário em que o torniquete foi aplicado, ok? Para você poder controlar aquelas 2 horas, 2 horas e meia. É importante que você tenha um torniquete em casa, um torniquete de treino, para que você fique sempre treinando a aplicação do torniquete, ok? Tenha um desse daqui para você treinar e tenha também o original, um torniquete CAT original da Sam ou da Desmodus, que é um brasileiro agora, para que você utilize, certo? No caso de uma necessidade. Você não deve treinar com o torniquete original, porque se você treina com o torniquete original, você vai desgastando o material. E aí pode ser que no dia que você precisar, ele vai e quebre também. Ok? Então é isso. Aqui é sobre aplicação do torniquete. Se for aplicação na perna, você vai ter que desmontar o torniquete dessa forma aqui. Passa por baixo da perna e puxa. Faz a mesma puxada, a puxada da vida aqui. No caso, se for aqui na minha perna esquerda, passo essa parte, a parte do mecanismo por baixo da minha perna. E aí passo aqui a fita e puxo, ok? Se for na perna direita, passo a parte com o mecanismo por baixo da perna direita, insiro aqui a fita e puxo, a puxada da vida também, ok? Então vamos lá. A Academia de Cirurgiões, ela recomenda esses modelos de torniquetes aqui, que são modelos de torniquetes que já são homologados, já foram testados em combate nas guerras do Afeganistão e do Iraque, ok? Pelas Forças Armadas norte-americanas, e que tem eficácia comprovada. Eu devo utilizar um torniquete Xing Ling? Jamais, porque a qualidade deles é baixíssima e eles vão quebrar. E se o torniquete quebrar, você faleceu. Ok? Não vai dar tempo de você conter uma hemorragia massiva com o torniquete quebrado. Ah, mas então eu vou fazer um torniquete, pegar um pano, enrolar um pedaço de pau. Boa sorte. Não funciona. Muitos raros são os torniquetes ditos improvisados ou aquela técnica de torniquete que funciona. Não são efetivos. Eles não são efetivos. Por quê? Porque um torniquete, para ele ser efetivo, ele tem que ter no mínimo 5 centímetros de largura. É o mínimo que ele deve ter para poder fazer uma compressão numa área efetiva. E até você acertar isso daí, tentando ir na sorte, fazendo o torniquete manual ali, não vai dar certo. Então torniquete não se faz, torniquete se utiliza. E se utiliza esses modelos de torniquetes aqui que já são homologados, ok? Então aqui estão os modelos dos torniquetes aqui homologados. E aqui são o modelo de torniquete pneumático, ok? Esse daqui são mais raros ainda. O mais comum dos torniquetes é o torniquete CAT, o modelo CAT, que é o mais utilizado. Pronto. Agora, se o sangramento foi em uma criança, em todas as crianças, exceto nas muito pequenas, pode ser utilizado o mesmo torniquete dos adultos,
para bebês, crianças muito pequenas, a pressão direta deve ser utilizada como foi mostrado. Ou seja, mas é um bebezinho que está com sangramento massivo no braço ou na perna. Eu uso o torniquete? Não, não precisa. Você pode fazer uma compressão direta forte. Ou seja, a sua mão vai se tornar o próprio torniquete. Você vai fazer uma compressão direta ali, apertar bem o membro daquela criança e levar para o pronto-socorro, ok? Não é necessário você utilizar um torniquete, um bebê ou uma criança muito pequena. O próprio bracinho dele ali já é bem limitado. Você fazendo uma pressão forte ali, você já vai conseguir fazer esse controle. Para ferimentos profundos, o preenchimento do ferimento pode ser aplicado nas crianças, assim como nos adultos, de acordo com as técnicas apresentadas. A profundidade do ferimento na criança vai ser diferente da profundidade do adulto. Ou seja, na criança ela vai ser bem mais rasa um ferimento profundo. Porém, a técnica do preenchimento é a mesma, ok? Vai gastar menos material com a criança só. Pronto. Quando tivermos objetos empalados ou encravados. Objetos empalados ou encravados, aí vem duas perguntas. Tá empalado e encravado como? É uma grade? Eu posso levar a grade ou a grade tem que ficar? Se a grade tem que ficar, tem que vir um serviço dos bombeiros para poder cortar a grade para poder levar para o hospital. Se é uma faca que está ali encravada, não mexe. Em regra, não mexe. Faz ali, você pode fazer um curativo em volta, ok? Aí já é uma técnica mais avançada de primeiros socorros ou de APH. Mas não tira. Porque enquanto aquele objeto está ali, bem ou mal, ele está fazendo a contrição dos vasos sanguíneos, ok? Então ali a presença dele está parando o sangramento. Se você retirar sem o devido cuidado, você pode piorar o sangramento. Pode improvisar o torniquete? É como eu falei, ninguém improvisa o torniquete. É questão de poucos minutos para que uma pessoa venha a morrer devido a uma hemorragia externa. Quanto tempo a pessoa pode morrer com uma hemorragia externa? Por exemplo, uma lesão na femoral. 2 a 3 minutos. De 2 a 3 minutos a pessoa pode morrer. Se você acha que você vai conseguir fazer um torniquete eficiente em menos de 1 minuto, porque a partir de 1 minuto a pessoa já está entrando em estado de choque. Ela já perdeu uma grande quantidade de sangue. É muito rápido para se perder sangue num sangramento massivo, ok? Então, uma vez a pessoa entrando em estado de choque, ela já vai evoluindo para uma situação irreversível, aí, infelizmente, é o óbito. E o objetivo desse programa é prevenir essas mortes evitáveis. Por isso, o ensino das técnicas do uso do torniquete. Torniquete dói? Dói. E é sinal de que você está vivo. Ok? Então vamos lá, resumindo o nosso programa. Primeira dica, segurança pessoal. Se o socorrista morre, não socorre ninguém. Chamar o serviço de emergência, aqui no Brasil o SAMU. Encontrar o sangramento, identificar, é venoso, é arterial, é capilar. E daí, uma vez você identificando qual é o tipo de sangramento, você vai ver qual é a técnica que você vai utilizar. É a compressão direta? Só ela já é suficiente? Ou eu vou ter que fazer o preenchimento e o torniquete? E daí então você espera o socorro. Lembrando que ao alertar o serviço de emergência, você tem que passar bem a sua localização, ok? Porque senão é mais tempo perdido. E o sangue é vida, certo? Perder sangue é perder vida. Então é isso aí, pessoal. Mais informações no stopthebleed.org. E aqui a frase final, que a única coisa mais trágica do que a morte é uma morte que pode ser evitada. Ok? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por participarem desse curso e espero ver vocês em breve em uma outra instrução. Então, valeu e qualquer dúvida, estamos aí.